Meus queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria e satisfação estar podendo falar com vocês por meio desse vídeo. Louvo a Deus pela iniciativa da juventude aí da cidade de Upanema, uma igreja autenticamente missionária. Eu sou um jovem missionário, meu nome é Dídimo Públio, sou daqui da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na verdade eu sou do sítio, eu sou do Piquiri, área rural aqui de Mossoró, na BR-110, sentido Areia Branca. Entre Mossoró e Areia Branca é o sítio onde eu moro. Mas deixa eu dizer que eu sou de Mossoró, que fica mais fácil de conhecer e de identificar. Pois bem, os irmãos pediram na apresentação para me falar algumas experiências missionárias que Deus tem me dado a honra de poder participar. Sempre atuei na minha igreja local, em um contexto sertanejo, também muitas vezes pelo projeto Mochileiros Missionários, um projeto de jovens aqui de Mossoró. Estive muitas vezes nas áreas rurais, que é um contexto sertanejo do Nordeste brasileiro, vocês conhecem muito bem. Outra experiência que Deus tem me dado a honra de participar. Estive algum tempo no projeto da Kellen Gaspar, lá entre os ribeirinhos, ali na Ilha do Marajó, ali pro Portel, e uma coisa muito diferente, né? Quem é do contexto sertanejo, quem é do Nordeste, do Rio Grande do Norte, ir para os ribeirinhos, uma coisa totalmente diferente. Estive alguns dias lá. Outra experiência foi a experiência de implantação de igreja na cidade de Canidé, no estado do Ceará. Vocês conhecem o contexto do catolicismo que predomina em Canidé. Eu estive com a equipe lá de jovens missionários, numa implantação de igreja naquela cidade. Também fazendo uma escola de missões voltado para o sertão, escola essa por nome de EMIDS. Eu estive mais uma vez no contexto sertanejo, ali no sítio Bom Jesus, adjacências de Caicó. Também eu estive fazendo a escola, a EMAD, Escola de Missões do Brasil, a EMAD Nordeste, a EMAD Transcultural, no estado do Ceará. E estando na EMAD, aos domingos nós saímos para atividades de evangelismo urbano. Muitas vezes nós fomos ali naquelas comunidades, situações críticas, lá em Fortaleza, para evangelizar aquele povo que tanto precisa de Jesus. Por último, a experiência missionária que Deus tem dado a honra de poder participar, uma experiência transcultural, sendo essa no país de Senegal, no continente africano. Estive alguns meses ali com os senegaleses, um povo preso à doutrina islâmica, grande maioria esmagadora são muçulmanos, é um povo cego pelo animismo, as práticas animistas que predominam na África. Deus deu a honra de poder participar dessas atividades evangelísticas e adquirir experiências para uma vivência missionária. A pergunta, né? Como eu tive certeza do meu chamado missionário? É interessante eu explicar que foi por etapas. Cada um tem uma chamada, um jeito diferente de Deus falar, Deus levantar alguém para vocacionar, para chamar para a missão. A minha foi bem interessante, eu vou ser rápido em explicar, não vou explicar detalhes. Mas por nascer em um lar evangélico, sempre ouvi falar de missões e aquilo ia abrindo minha mente, só que eu não tinha um real entendimento do que eram missões, a obra missionária. Conhecia mais ou menos por ser de uma família evangélica e estar constantemente na igreja. Mas quando eu estive sendo promotor de missões na minha congregação, não sei qual é a nomenclatura aí na sua congregação, se é promotor, se é agente, líder de missão, se é mobilizador de missões, não sei. Mas aqui é promotor de missões. E eu, sendo promotor de missões, quando eu ia para as reuniões no templo sede aqui em Mossoró, ouvi os relatos missionários, aquilo que acontecia no campo, aquilo inflamava no meu coração. E eu desejava viver aquela experiência que eu estava ouvindo aqueles homens falar, pastor Vicente, pastor Wendel, está fazendo os relatos, muitas vezes pastor Laércio, antes de ir para a Bolívia, quando ele estava também no departamento de missões, e ele trazia informações do campo missionário. E eu dizia no meu coração, Deus, um dia quero ser eu contando as minhas histórias missionárias. É bom ouvir, isso motiva, isso alegra o nosso coração. Como é que você vai ser motivado por uma coisa se você não ouve aquilo? Então, eu ouvindo, eu ia sendo motivado. E aí, no projeto Mochileiros Missionários, nós estivemos evangelizando aqui nos sítios, e cada evangelismo eu ficava mais sedento, mais alegre por aquilo. E eu ia confirmando, realmente é isso que eu quero para mim.
realmente é isso que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, que eu gosto de fazer. E eu lembrando das experiências missionárias, das reuniões, e estando nos mochileiros, aquilo ia formulando no meu coração um desejo de fazer realmente aquilo. E por último, digamos assim, para selar, para fechar com chave de ouro, em 2017, na abertura da conferência missionária, o pastor Jairo Cari estava pregando uma mensagem autenticamente missionária, e tudo que ele falava, a igreja lotada, mas parecia que ele estava falando só para mim. Parecia que Deus estava soprando no meu coração, soprando nos meus ouvidos, a urgência de se fazer missões. E eu vi naquela mensagem, ali naquela noite, eu ouvi Deus gritar no meu ouvido a urgência de fazer a obra. Então eu vim juntando tudo, tanto desde novo, indo para a igreja e ouvindo um pouco sobre missões, sem ter um grande entendimento, estando nas reuniões, ouvindo os relatos missionários. É importante você ouvir os relatos, ouvir missões, como é que você vai desejar se você não conhece. Estando no projeto Mochileiros, é importante você exercer as atividades. Eu ia tendo certeza que era aquilo que eu queria. E ouvindo uma palavra missionária em uma conferência missionária. Aí eu junto tudo isso, aí formulou a convicção do chamado missionário no meu coração. Pois bem, essa pergunta é bem interessante. Qual foi minha maior dificuldade em cumprir o chamado missionário? Eu preciso ser sincero com vocês. Por ser jovem, por ser ainda solteiro, eu tenho que dizer que eu não tenho ainda grandes dificuldades na obra missionária. Essa dificuldade que pode impedir alguma coisa, eu preciso ser sincero, não tenho essa dificuldade em cumprir e exercer. Louvo a Deus pela minha família, desde cedo me ensinando a amar mais as pessoas do que as coisas, e amando mais vidas e entendendo a urgência de missões. Nada ainda me trouxe dificuldade em cumprir meu chamado. Na verdade, eu fico um pouco triste, até chateado, com as outras pessoas que não entendem, e quando olham para mim, vê, jovem ainda, e diz: você poderia estar fazendo outra coisa, porque não vai investir nisso ou naquilo. O melhor e o maior investimento que nós podemos fazer é na obra missionária. É o Deus das missões, nos abençoando, nos ajudando, nos levantando, nos capacitando para cumprir a ordem imperativa que Ele nos deu. Então, eu nunca tive até hoje, espero não ter, uma grande dificuldade que talvez tente impedir, talvez tente me desmotivar em cumprir o meu chamado. Até hoje, eu não encontrei essa dificuldade. Ore por mim para que eu não encontre uma dificuldade que venha impedir cumprir o desejo missionário e a chamada em nosso coração. Pois bem, essa pergunta é um pouco parecida com a anterior, deixa eu ler ela aqui novamente para me recapitular. Perguntar qual a sensação de chegar no local da obra e saber que pode vir o medo de querer desistir de tudo? Às vezes assim, comigo, mais uma vez eu preciso ser sincero, nunca veio esse medo de querer desistir. Óbvio, vem aquela dúvida às vezes, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Principalmente estando dentro das comunidades em Fortaleza, o tráfico, aquela coisa perigosa. Às vezes vem o receio, não é o medo. Eu confio no meu Deus, eu sei quem eu estou servindo, eu sei o poder que o meu Deus tem de despedaçar, destruir qualquer obra do inimigo. Então o medo, nunca veio o medo assim de querer desistir, de não dar certo, de fracassar. Às vezes vem um pouco de dúvida, óbvio, é comum, é do ser humano. Vem a precaução, dizer: mas isso aqui é um pouco tenso, é um pouco perigoso. Mas a convicção em Deus tira todo e qualquer medo. Principalmente estando em Senegal, no meio do povo animista, os feiticeiros, os marabu, todo aqueles espíritos que em África existe, quem conhece sabe como é. Nem ali não tive grande medo, grande dificuldades. Eu confio no meu Deus. Óbvio, eu não vou desafiar o inimigo, não vou querer brigar cara a cara com ele, mas acreditando, confiando no poder do meu Deus, jejum, oração, consagração, eu sei que nada para, nada impede o agir de Deus em missões. Muito importante saber isso. Às vezes, óbvio, vem a dúvida, vem a desconfiança mais ou menos, será que vai dar certo, será que vai acontecer? Isso é do ser humano, isso é normal. Mas o medo de querer desistir nunca aconteceu em minha vida.
Essa pergunta é bacana, eu gostei, bem interessante ela. Como é voltar para casa já como missionário? E tem duas coisas, uma coisa boa nessa parte e uma coisa melhor. Na verdade é uma responsabilidade maior, posso dizer assim. A primeira coisa positiva é porque quando você chega em casa e com seus amigos, tudo é o missionário chegou, é uma grade, uma comidinha melhor, é um aconchego, os amigos chamam para ir para uma lanchonete, para ir uma pizzaria, porque reconhecem as atividades dos trabalhos. Isso é muito importante, é muito bom reconhecer quem está servindo a Deus no campo, porque às vezes lá fora, lá nos ribeirinhos, lá na África, lá não tem uma pizza, não tem um açaí, lá a comida é pouca, dificuldade, e quando nós estamos em casa, os nossos amigos reconhecem as nossas atividades e eles querem retribuir isso e levam para esses locais assim. A parte boa é essa, quando nós chegamos, a recepção que a família e o que os amigos dão. E a parte melhor ainda, mas a parte de responsabilidade, é saber o exemplo que eu estou dando para os meus amigos, para os meus irmãos, para a minha família. Aqueles que são jovens como eu e veem em mim o exemplo. Óbvio, tem muitas pessoas melhores do que eu, a Bíblia está repleta disso, mas eu tenho a consciência do exemplo que eu estou passando, que eu estou dando para cada um deles. Então essas são as sensações de voltar como missionário. O lado do agrado, né? O lado das coisas boas que os amigos nos oferecem e o lado da responsabilidade. E tendo essa responsabilidade, eu preciso batalhar, me esforçar ainda mais para ser exemplo dos meus irmãos, para ser exemplo daqueles que se espelham em mim, que vê alguma coisa de boa em mim. E primeiro, não envergonhar o meu Deus, sempre glorificar Ele, e que através da minha vida, não para a minha glória, faça as palavras de João as minhas, que eu diminua e que Jesus cresça, que Deus apareça em tudo que eu faço. Mas isso são o que vem para a nossa vida quando nós voltamos já como um missionário. Mais uma pergunta bacana, vocês estão de parabéns, viu? Só perguntas excelentes. Vocês perguntaram, né? Para fazer missões, preciso ter chamado missionário? Sim, óbvio que sim. Como é que você vai fazer uma coisa se você não teve um chamado, não foi convocado para fazer aquilo? Precisa ter um chamado. Mas o principal, o chamado já foi dado, a ordem já foi dada. Deus já deu os Marcos 16 e 15. É um imperativo, a Bíblia está repleta disso. Preciso obedecer a ordem. É interessante o que a Sophia Miller diz, né? A grande missionária entre os índios. Ela disse algo bem interessante, que ela disse assim, quando perguntaram a ela, mas como foi seu chamado? Como foi que aconteceu para você fazer grandes coisas entre os índios? Ela disse, não, eu nunca tive um chamado específico. Apenas eu li uma ordem e obedeci. Aí perguntaram, e qual foi essa ordem? Marcos 16 e 15. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É preciso ter o chamado para fazer a missão. Mas o chamado já estava em nossas vidas. Spurgeon diz, né, que todo cristão ou é um missionário ou é um campo missionário. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, já vem a responsabilidade sobre nossas vidas de atender o chamado, de atender a urgência de missões. O ir imperativo, o mundo está se perdendo todos os dias, pessoas morrendo. Então, é preciso ter o chamado, mas o chamado já foi dado. Basta obedecer a ordem para cumprir. Óbvio que não vou me aprofundar nisso, mas existem chamados específicos, vocações específicas para o local A, B, X, para a Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, profissões, vocações que as pessoas tenham um esclarecimento maior e melhor de Deus para ir para determinado local, para um local X. Mas o chamado universal já está sobre nossas vidas através da Bíblia Sagrada. Preciso ter, o chamado já está, mas se for especificar, aí seria outra coisa que eu iria abordar com vocês. E essa outra pergunta é fenomenal, né? É o que eu preciso, que eu leio aqui para ver se não ligue errado, o que eu preciso para ser missionário. Tem que ser crente, né? Tem que aceitar Jesus para ser um missionário, e a nossa vida ela precisa ser regrada através da Bíblia Sagrada para nós sermos um missionário. Deixa eu explicar. Nós precisamos cumprir as etapas. Não pule etapa na vida.
Você tem que obedecer sua liderança, obedecer seus pastores. Isso é fundamental, é muito importante. Ser obediente aos seus pastores, obedecer à sua liderança. Quantas vezes, às vezes incompreendido e sem querer, mesmo assim obedeci aos meus líderes, obedeci e obedeço aos meus pastores. Eu tenho a consciência que eles são colocados por Deus em nossas vidas. Além da obediência aos nossos pastores, para quem é jovem, obedecer pai e mãe é muito importante, fundamental. É mandamento com promessa. Paulo diz isso aos Éfesos, que serve para a nossa vida. Obedecer pai e mãe, para quem é solteiro ainda. Para os casados, a obediência ao seu cônjuge, o respeito um ao outro. E mesmo assim, ainda obedecendo ao pai e mãe também, se ainda tiver. É muito importante, a obediência é fundamental. Aquilo que a Bíblia nos diz, aos nossos líderes, aos nossos pais. É preciso exercer as atividades missionárias, exercer evangelismo na minha comunidade local, na minha igreja. Eu tenho que produzir na minha casa, eu tenho que produzir de onde eu sou. Como é que eu quero ir alcançar nações se eu não alcanço aqueles que estão perto de mim, aqueles que estão ao meu redor? Seja no meu bairro, na minha casa, na minha escola. Então eu tenho que fazer aqui, aonde eu estou. O Lindório diz em um dos seus livros, quem quer ser uma bênção longe, tem que ser uma bênção perto. Se eu não sou uma bênção perto, nunca serei uma bênção longe. Se eu dou trabalho, se eu não evangelizo na minha igreja, eu vou dar trabalho, eu não vou evangelizar lá fora. Tudo são etapas que acontecem em nossas vidas. Eu sempre produzi, ainda produzo na minha igreja o evangelismo. Quando acontece, isso é importante demais. Então, para ser um missionário, tem que ser crente, aceitar Jesus, acreditar nele, obedecer a Deus através da sua palavra, obedecer aos líderes, sempre respeitando pai e mãe, trabalhar na comunidade local, mostrar serviço, mostrar exemplo. Quem não é visto não é lembrado. Isso é importante até porque a igreja dá respaldo da nossa vida. Se você for no Piquiri, na minha congregação, perguntar por mim, falar alguma coisa, o povo vai dizer quem eu sou, o que eu faço, o que eu fazia na minha igreja. Isso é importante para você. Não para aparecer, para querer se mostrar, mas para ter a certeza de que você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer. Então, para ser um missionário, essas são as coisas simples e básicas. No decorrer da vida, nós vamos lendo livros, biografias, se possível, fazendo escolas e missões, capacitações. Um obreiro bem preparado, bem treinado, ele rende muito mais no campo, é importante. Mas isso são as segundas coisas, tem as primeiras, essas que eu falei. E depois vem esse outro processo. E por aí vai, quando nós estamos no campo, nós estamos em missões, seja ele nacional ou transcultural, Deus vai nos enchendo, nos dando capacidade para cumprir a sua tarefa. E para finalizar, mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar podendo falar de missões com vocês. Espero ter esclarecido, não ter ficado nenhuma dúvida. E que Deus, o Espírito Santo, motive missões no seu coração. Desperte esse desejo missionário, independente da sua idade, da sua classe social, da sua família. Deus pode te usar em missões. O que Ele está fazendo comigo, Ele pode fazer muito mais com você. Basta você se entregar-se a minhas missões, dedicar sua vida a Deus, e nada faltará para a nossa vida. O Deus da visão é o Deus da provisão. Ele dá a visão, Ele dá a provisão para nossas vidas. Deus está em missões e é uma honra poder fazer parte da missão, da Mission Day, da missão de Deus no mundo, evangelizando, alcançando os não alcançados. Aquilo que os anjos queriam foi oportunizado para nós seres humanos. E que coisa maravilhosa é envolver-se em missão, envolva-se em missões, dedique sua vida em missões, naquilo que você pode, seja você indo, você orando, você contribuindo, e fazendo os três. Não é porque eu vou que eu deixo de orar e de contribuir, não é porque eu contribuo que eu deixo de ir ou de orar, não é porque eu oro que eu deixo de contribuir ou de ir, mas fazendo os três, aonde nós estamos, aonde estiver, fale de Jesus, seja um missionário, seja um autêntico evangelista, e Deus vai te levar muito mais
E o nome dele, através da sua vida, vai ser glorificado. Que Deus abençoe esse projeto muito, muito, muito. Que ele venha crescer e ser um dos maiores do Brasil. Por que não dizer um dos maiores do mundo? Minha gratidão, minha saudação de paz a vocês.